Boa noite! Daqui a pouco eu vou entrevistar o candidato ao governo de Brasília, pelo PT, Cristóvão Buarque. Eu quero saber se, caso ele for eleito, também pretende trocar os eletrodomésticos da casa. Hein, Cristóvão? Aproveitar e já dar uma geral. Ao lado dele temos o delegado Antônio Raiol, da Polícia Federal do Rio. Ele vai falar de fraude na eleição, violência, corrupção na polícia e outros temas palpitantes. O programa termina com o bolero rasgado de Ucho Gaeta. O Ucho agora está cantando em família. Na hora lá eu explico. Bom, eu vou dar um bolo de 3 minutos e volto depois dos comerciais. Beijo de Globo. Ele é delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Vou começar com Antônio Raiol. Você que... O que é esse presente para mim? Isso é uma modesta lembrança aí. Não está à sua altura, não. Muito obrigado. Você que é delegado sabe me dizer como é que o shampoo sabe que dia é domingo, que dia é sábado? Olha, eu estava pensando ali, realmente é um mistério, né? Merece uma investigação bem profunda. É verdade. Ah, muito obrigado. É um chaveiro da Polícia Federal? Exatamente. É? Olha aqui, chaveirinho da Polícia Federal. Brinca, vem roubar a chave do meu carro agora para ver o que acontece. Vem, olha só. Muito obrigado, querido. Eu sei que você ficou indignado com as declarações do juiz corregedor do TRE do Rio de Janeiro, que esteve aqui no programa, o Salomão, Paulo César Salomão, e falando sobre o caso da Grega, né? E ele disse que 14 pessoas tinham sido pegas em flagrante e que só 2 pessoas acabaram presas. Realmente 14 pessoas foram pegas em flagrante e só 2 ficaram e soltaram as outras? Isso aconteceu realmente? De certa forma, essa afirmação está correta. Eu não fiquei bem indignado. Eu fiquei magoado, eu não fiquei indignado porque eu conheço o Dr. Paulo César Salomão e hoje eu sei que hoje ele já está perfeitamente esclarecido sobre o que ocorreu. Mas pelo fax que a gente recebeu aqui, você ficou bastante chateado, né? Não, você fica magoado quando você está fazendo um trabalho que você acha que vai ser elogiado e você é malhado. Aí realmente você fica, né? O que houve ali foi o seguinte, as pessoas, a imprensa teve muita dificuldade para saber o que ocorria, porque isso durou toda a madrugada do dia 14 para o dia 15. Começou às 11 horas da noite, acabou 15 horas do dia 15. Mas as pessoas foram presas e foram soltas? Foram levadas para a Polícia Federal. Nós só tínhamos elementos, documentos e testemunhos que justificaram a prisão da Grega e do sócio dela e não tínhamos provas contra as outras pessoas. Essas outras pessoas foram interrogadas, elas estão dentro do inquérito. As investigações foram aprofundadas, o Ministério Público trabalhou junto conosco nessa investigação e a prova de que essas pessoas não podiam ter sido presas naquela ocasião é de que hoje, nesse inquérito, nós temos 4 denunciados à Justiça pelo Ministério Público. A Grega e o sócio da Grega e 2 outras pessoas que foram descobertas em outro escritório no aprofundamento das investigações. Ou seja, aquelas pessoas que foram interrogadas, mas que não foram presas, elas continuam sem que nós tenhamos elementos contra elas. Se eu prendo sem provas, eu cometo um crime de abuso de autoridade. Então é preciso também especular, nós podemos, mas prender com especulação nós não podemos, nós temos que provar. E infelizmente nós não tivemos condição de provar e até hoje ainda não conseguimos. O trabalho de investigação continua. Agora, quantas pessoas foram descobertas pela Polícia Federal fraudando nas apurações? Olha, nós temos hoje no Rio presas 16 pessoas, nós temos, se não me engano, umas 4 com prisão decretada, estão foragidas. São 20? Por aí. E nós temos também muitas outras pessoas, um número realmente grande, indiciadas. Ou seja, indiciadas nos inquéritos. Significa, tecnicamente, que há indícios de participação dessa pessoa e essas pessoas poderão vir a ser ou não denunciadas pelo Ministério Público. Antônio, não é muito pouca gente para o volume de fraude que houve, que inclusive justificou
Uma nova eleição? Evidentemente. O negócio é o seguinte, não houve uma quadrilha, não houve a quadrilha, houveram quadrilhas. E há também indícios de atuação de pequenos grupos autônomos. Podemos dizer, de certa forma, o que houve foi o seguinte, isso foi mais um subproduto da cultura da impunidade, que atinge o seu clímax no Rio de Janeiro, e que todo mundo quer levar vantagem de alguma maneira. Agora, você falou em cultura da impunidade. Em que área? Porque a gente vê, por exemplo, que os bicheiros estão presos. Os juízes que fraudavam no INPS, o INSS, também foram presos. Quer Exatamente. Dizer, o Rio de Janeiro deu até demonstrações, né, de estar um pouco terminando com essa fama de impunidade, botando casos célebres, né, resolvendo e botando na cadeia, como o caso do massacre da Candelária, etc., onde os responsáveis foram presos. Você acha que ainda existe, mesmo assim, a cultura da impunidade? Ainda existe porque talvez tenha até um dado cultural do Rio de Janeiro. O carioca, ele é indulgente, ele é tolerante por natureza. Você quer ver um exemplo? Você falou dos bicheiros. São Paulo tem bicheiro, mas em São Paulo o bicheiro não era, pelo menos do Rio agora já não é uma pessoa da alta sociedade, não é uma celebridade. No Rio de Janeiro o bicheiro era celebridade. Época de carnaval vivia dando entrevista, programa de televisão, o Diaba 4, entendeu? Então, quer dizer, quando o Castor esteve preso na Polícia Federal, na Operação Nevasca do videopôquer, você tinha que ver a romaria de pessoas que iam visitá-lo. E pessoas influentes, pessoas importantes. E as desculpas qual eram? A imprensa ia... Mas o que o senhor veio fazer? Não é porque ele é o presidente do Bangu. E o senhor veio porque não? Porque ele é o presidente da Mocidade Independente. Então ninguém vai dizer não, porque ele é bicheiro. E era mesmo. Então, mas embora os bicheiros paulistas também tenham suas fachadas de negócios aparentemente lícitos, para justificar até seu modo de vida, você não vê essa cultura da celebridade. Como eu estou lhe dizendo aqui, tem uma revista que sai num jornal todos os domingos no Rio de Janeiro, que um número dessa revista, a capa era um maninho sentado numa motocicleta com pose de galã, e a matéria de capa ele lá falava sobre o meu Rio de Janeiro. Uma das celebridades do Rio de Janeiro é um ladrão, é Ronald Biggs. Ele é ladrão. O que ele é? O currículo dele, ladrão. Aposentado, não aposentado. Sim, ladrão. Ladrão aposentado. Não vamos chamar ele agora de ladrão. Uma das fontes de renda dele é uma camiseta que ele vende principalmente para inglês, onde está escrito lá, I was with Ronald Biggs. Quer dizer, eu estive com o Ronald Biggs. Aí o inglês volta para a Inglaterra para gozar. O pessoal lá mostra a camiseta. Mas o Ronald Biggs tem que dar um desconto, porque afinal de contas tem tanta gente que rouba aqui para mandar para fora, ele roubou lá fora para trazer para aqui. Quer dizer, né? Aliás, já acabou o dinheiro do roubo dele, né? Tudo indica que sim. Já está vivendo de camiseta. Tudo indica que sim. Como é que você está vendo esse acerto no Rio de Janeiro contra a violência do tráfico, contra o tráfico, os traficantes, etc? Olha, veja bem, o que nós temos no Rio de Janeiro hoje é a consequência de anos e anos de omissão. Em 1986, eu fui dar uma palestra na Universidade de Gama Filho e eu fiz uma análise do quadro na ocasião e uma projeção do que eu achava que ia acontecer, não eu achava, com base em detalhes técnicos. E depois eu fui embora, a superintendência recebeu um ofício lá da universidade, dizendo que a palestra foi muito boa, coisa e tal, mas eu fui um tanto quanto alarmista. Eu usei cores muito fortes. Aquela minha previsão de cores fortes... Isso foi quando? Em que 86. Para 10 anos, ela já está defasada há 5 anos atrás. Quer dizer, tudo aquilo que eu estava prevendo de aumento de criminalidade já aconteceu. E se nós não tomarmos hoje uma série de medidas drásticas, contundentes, nós vamos para o Rio de Janeiro para um processo de libanização. Nós temos hoje milícias armadas em luta entre elas. O poder público tentando conter milícias. E no meio disso tudo a população levando tiro de bala perdida. Você acha que essa intervenção do Exército, aliás, bem articulada pelo presidente Itamar, não é que não bateu de frente com o governo, com o governo estadual, não houve estado de sítio, não houve perda de direitos, enfim, tudo isso acabou sendo um plano bem articulado. Você acha que vai resolver? Você não acha que o maior problema é a existência, por motivos sociais, ou seja lá o que for, a existência dos consumidores do que quem vende? Você tirou a minha resposta, mas tudo você já respondeu. Você não vai valorizar o preço da droga? Veja bem, se fosse possível, um passe de mágica, um estalar de dedos, agora, nesse momento, fazer com que desaparecessem todos os traficantes do Rio, seus estoques de cocaína e maconha, seus arsenais, o que nós teríamos nas próximas horas? Uma multidão de dependentes de droga em busca da mercadoria que ele está precisando. Como toda demanda cria sua própria oferta, dentro de muito pouco tempo, essa estrutura do tráfico ressurgiria.
E por falta de contenção, ou seja, a ausência do poder público de contenção, ela em muito pouco tempo ela também readquiriria o status que ela tem hoje. Então não há, e a questão, o que eu acho grave, é que todo mundo está analisando isso de um ponto de vista muito distorcido. Porque ninguém está preocupado com um garoto de 12 anos cheirando pó. Está todo mundo preocupado com o traficante está dando tiro. Fumando crack. Porque fumando crack, entendeu? Inclusive, o crack vai facilitar a vida do traficante, porque não, o transporte, o lucro é maior, o transporte é mais fácil, né? Então, veja bem, se o tráfico de drogas no Rio de Janeiro cresceu assim, é porque o faturamento cresceu. Se o faturamento cresceu, é porque o uso da droga também cresceu. Então, não adianta nada você remar só de um lado do barco. Você tem que remar dos dois lados. Você tem que aplicar a lei, que até hoje não foi aplicada, 6368, no que tange a prevenção, a recuperação e reforçar a repressão. Agora, tendo em vista que o crack vem facilitar a vida do traficante que lidava com maconha, porque não tem que encher um caminhão de maconha, aquele cheiro de maconha, que todo mundo chama, maconha, estão levando maconha aí, não sei o que, estão queimando, inclusive, plantações de maconha, né, pensa-se que isso vai aumentar o consumo do crack, que é uma coisa terrível, mortal, absurda, incongruente. Você não acha que seria melhor a liberação da droga para terminar com o tráfico, já que ela não termina, já que o combate ao traficante não termina com o viciado? Olha, veja bem, as pessoas que defendem a descriminalização do uso de drogas, eu prefiro acreditar que elas estejam mal informadas. Em todos os países onde essa medida foi adotada, está havendo hoje um processo de reversão. Eles se arrependeram, porque os resultados não foram os esperados. Eu estive nos Estados Unidos e participei de uma série de simpósios lá onde isso foi muito discutido. E em que país, por exemplo? Eu estive na Flórida. Não, eu digo, em que país que ela foi descriminalizada? Alguns estados americanos estão voltando atrás nas suas decisões. Em relação à maconha? Em relação àquele problema de descriminalizar a posse da droga para uso próprio. Porque quem defendia isso, eles acreditavam que, tirando o encanto do proibido, eles iam também tirar a sedução. Quer dizer, o sujeito que vai só porque é proibido. Mas é que a descriminalização, nesse caso, nos Estados Unidos, foi feita pela metade. Eu não estou falando nem em descriminalização, eu estou falando em liberação. Quer dizer, que é uma coisa mais ousada, ainda mais audaciosa. É verdade. Mas que terminaria com o tráfico, porque a descriminalização pura e simples, com controle e de certas drogas, e quem tem posse não é considerado criminoso, eu acho ótimo. O sujeito tem posse, ele é viciado, ele não é criminoso, coitado, ele é um dependente. Mas isso não termina o tráfico, quer dizer, a droga continua sendo proibida, né? Quer dizer, ninguém pode ter uma loja aqui, a loja do pó, venha comprar a sua cocaína aqui, que é melhor lá da loja do cheirinho, que é mais barata do que na loja do cheirinho. Do momento que a cocaína voltar a ser vendida em farmácia, como era antigamente, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, acaba com o tráfico, acaba com a figura do traficante, não acaba? Necessariamente não. Porque aí nós vamos continuar tendo o problema de, vamos dizer assim, um mercado negro. Aí nós vamos, de repente, partir para o mercado negro. Porque vai ter gente que vai... Você acha que vai faltar na farmácia? Estão cheirando tanto que vai dizer, acabou aqui. Eu acho que vai ter gente que, por uma questão de censura moral, censura social, ele não vai querer que saibam que ele consome. Então ele vai querer comprar aquilo ali por um meio que lhe assegure sigilo absoluto. Compreende? Então, eu pessoalmente, e eu não estou falando isso apenas porque eu acho, estou falando isso porque, através de literatura, que nós temos literatura técnica, através de discussão ampla a respeito disso, eu, por exemplo, eu pessoalmente sou virtualmente contra a liberação, porque eu acho que no Brasil nós temos carências seríssimas em controlar qualquer coisa. A partir do momento que você liberar isso, você vai ter um aumento avassalador de uso de droga por uma faixa etária cada vez mais baixa. Eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer. Entende? O problema mais sério da droga é que ela destrói a juventude, que é a peça de reposição do país. Mas ela destrói eu estou só colocando essas questões porque eu não sou especialista no assunto e não quero deixar parecer que eu sou a favor da total liberalização disso ou daquilo. Eu estou pensando em fórmulas, porque eu acho que a droga destrói a juventude, ela sendo proibida ou sendo liberada, porque ela já destrói. Exatamente. A droga já é uma praga, quer dizer, já tem criança fumando crack, quer dizer, a droga é uma praga estando proibida ou não. Já que ela é uma praga sendo proibida ou não sendo proibida, tá? Não seria melhor a liberação para evitar pelo menos que ela seja traficada? Não, eu sinceramente não creio, até porque também nós temos que levar em conta o seguinte, o fato de acabar o tráfico, a cocaína está liberada, pronto, é de graça, o governo vai distribuir. Essa legião de marginais, eles vão buscar outro meio de renda ilícita.
Entende? Então isso não vai extinguir a criminalidade. O problema só não é esse. O problema é que nós temos que lembrar que no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, não houve ao longo desses anos investimento em polícia, não há uma política nacional de segurança pública, e a crise não é só na área da segurança. No Rio de Janeiro hoje, por exemplo, isso é até o Brasil todo, você tem policiais, você não tem polícia, pelo mesmo motivo que você não tem saúde pública, você não tem educação. Esses profissionais dessas três áreas ganham de 150 a 400 reais. Isso promove ou facilita a corrupção dentro da própria polícia? Claro, porque essas três profissões que eu me referi, todos vão procurar um segundo emprego. Sendo que hoje não é mais segundo, é o primeiro. Porque ele ganha lá fora 3, 4 vezes o que ele ganha através do poder público. Sendo que o policial tem um agravante. Alguns deles, ao invés de procurar um outro emprego, entendeu? Eles vão procurar o quê? Uma renda ilícita. Eu não acredito, sinceramente, que a baixa remuneração seja determinante de corrupção. Não, a corrupção claro sempre já está dentro dele ali, mas ela contribui de maneira relevante. Você vê que tem pessoas absolutamente pobres que não tem nada de corruptas, né? Quer dizer, tem lixeiro que acha dinheiro, devolve. Quer dizer... Senão nós teremos milhões e milhões de brasileiros aí praticando crimes que são aqueles milhões de desvalidos aí. E para o corrupto, o dinheiro nunca basta. Nunca é demais. Por mais que ele ganhe... Nunca é demais. Às vezes você... em investigações você chega a um sujeito só porque ele não soube que era hora de parar. Pô, mas se ele amealhou uma fortuna tão grande, se ele tivesse parado, nós não conseguimos pegá-lo. Agora, você acha, e você que está dentro da polícia, né? Quer dizer, você, como sendo da Polícia Federal, tem, claro, conhece bem a polícia de uma forma geral. E a corrupção é muito grande na polícia? Na Polícia Federal, nós podemos dizer que ela está no índice tolerável. Você vai dizer, por que é índice tolerável? O que eu quero dizer é o seguinte, esse problema é maçã podre, você vai encontrar em todos os cestos. O que difere é o que fazer com a maçã podre, o que é que você vai fazer com a maçã podre. E o tamanho do cesto. Tamanho dos cestos, exatamente. Eu me lembro que há um tempo atrás um jornal fez uma pesquisa sobre os funcionários demitidos da Polícia Federal a bem do serviço público. E realmente fizeram uma pesquisa lá entre outros órgãos públicos federais e a Polícia Federal era o órgão que tinha demitido mais funcionários. Isso foi erradamente interpretado como sendo o órgão mais contaminado. Não. É que nós temos um serviço disciplinar muito ativo, rigorosíssimo. Às vezes, certas decisões do nosso serviço disciplinar, elas têm sido alteradas na justiça. É um direito do funcionário. Ele recorre à justiça e alega que as provas não foram suficientes, e alega que a pena foi hiperdosada, e através de via judicial ele consegue ser readmitido, o que é um direito dele, e decisão judicial não se discute, ela se cumpre. E na polícia de uma forma geral? Quer dizer, quando eu falei em polícia, eu não estava me referindo especificamente à Polícia Federal. Ah, sim. Veja bem, o que você tem num policial? Você tem uma parcela de autoridade que é confiada a ele, você tem uma arma, você tem uma carteira que abre muitas portas e você paga ele uma miséria. Então você praticamente está empurrando esse policial para a corrupção. Hoje um policial militar do Rio de Janeiro, se ele não conseguir um outro emprego, ele vai morar em favela. Milhares deles moram em favelas. O que é que ele faz nessa favela? Ele pelo menos tenta se manter neutro. Ele não pode chegar nessa favela e dizer, não, aqui é a polícia, entendeu? Eu sou polícia, vamos parar com isso aí que eu não quero. Ele não morre, pô. Entende? Na Polícia Federal esse problema é menor, porque a remuneração hoje de um policial federal, que está defasada, nós estamos com um sério problema salarial dentro da Polícia Federal, a remuneração hoje de um agente de Polícia Federal, ela pelo menos é 2 ou 3 vezes superior à de um policial civil do Rio de Janeiro. E um pouquinho mais em relação ao policial militar. E mesmo assim é baixa? E mesmo assim é baixa, porque o que você tem que pagar pelo sujeito é pelo que você espera que ele faça. Tem que parar com esse negócio de você achar que vai pagar uma miséria e ele vai render serviço de primeiro mundo. Isso não existe. Como ele disse, não há investimento, não houve ao longo dos vários anos. A polícia carioca está desmantelada, a Polícia Federal está em processo de também caminhando para o desmantelamento e agora então quer tomar uma série de medidas emergenciais. Nós temos na Delegacia de Repressão e Entorpecente do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, 25 agentes, 2 escrivães e 2 delegados. 25 agentes. Nesse ano de 94 até agora, esse grupo de funcionários, eles apreenderam 354 quilos de cocaína, 2.300 quilos de maconha, 12 fuzis, sendo 10 AR-15, um FAL e 1.30, 10 metralhadoras, uma com laser silenciador, 8 escopetas, essas automáticas, 11 pistolas automáticas, 18 granadas de bocal, dessa que é lançada da boca do fuzil para destruir anticarro, que se chama, umas 2 dúzias de granada de mão. Então esses 25 gatos pingados fizeram isso. Como é que essas armas entram no Brasil, hein? Principalmente via rodoviária e via marítima. Ao contrário do que se pensa, não é por via aérea.
por pior que seja, o sistema de vigilância no aeroporto do Rio de Janeiro é muito mais rigoroso do que nas estradas e do que por via marítima. E o risco de você perder, quer dizer, do criminoso perder a carga dele, é muito maior. Então, é eminentemente via rodoviária. Nós temos 400 quilômetros de fronteira seca. Você atravessa aquilo ali como quem passa daqui para ali. Então, é uma facilidade muito grande. E nós temos apreendido caminhões de madeira com carga de maconha, com armas, armamento escondido, munição. Entendeu? Então, ao longo quer dizer, o que a Polícia Federal, onde a Polícia Federal está, ela está, dentro da medida do possível, fácil, os poucos recursos, trabalhando acima do seu limite. Nós temos até um nível de eficiência muito bom, considerando os poucos recursos que nós temos. Bom, eu conversei aqui com o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Antônio Raiol. Raiol, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta.